Bom dia, dê passos de fé, ousadia e coragem para viver o dia de hoje. Que Deus te abençoe. Amém. Iniciando mais uma devocional Café com Deus Pai nessa quarta-feira. Seja uma quarta-feira abençoada. Estamos aqui nas nossas redes sociais. Você pode estar vendo pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo TikTok. É só você procurar que você acha Comunhão e Adoração. Estamos nesse trabalho de segunda a sexta para abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo às nossas redes sociais e vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa quarta-feira. Amém. Vamos a ela. Dê passos de fé. A frase é: com fé, o distante se torna próximo e o impossível se torna possível. E o texto que vai embasar a nossa devocional é Mateus 14, 28 e 29, amor. Vamos ler a palavra do Senhor, um texto conhecido que Pedro ousou, com o Senhor Jesus. Vamos ver o texto. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, o único personagem bíblico que andou sobre as águas. Eu amo esse texto e por mais que a gente leia várias vezes, ele sempre me impulsiona a algo mais, que ele te faça levantar também e dar os seus passos de fé aí. Vamos ao texto da devocional. No Evangelho, a narrativa de Pedro saindo do barco para se encontrar com Jesus sobre as águas é um poderoso lembrete de que, embora Jesus nos convide, cabe a nós escolher como responderemos. Interessante. Pedro ignorou o medo, a dúvida e colocou o pé na água, pois sabia que a palavra do Senhor não falharia com ele. Assim como Pedro, nossa tarefa é dar o primeiro passo, porque quem nos manterá de pé sobre as águas é Jesus. Não se engane, uma entrega intermediária não desfrutará de milagres extraordinários. Pedro se põe em risco, entregou-se completamente e viveu o sobrenatural. Entretanto, no instante seguinte, sua fé se abateu e ele afundou. Isso destaca a importância de sermos constantes na caminhada. Fique atento, pois o inimigo tentará abalar a sua fé. O plano dele é sempre tirar você do caminho de Jesus. Ele lançará dúvidas em sua mente para que você desista, tirando seu foco do alvo para que então você se perca na caminhada. Preste atenção, Pedro já estava vivendo o milagre, mas por perder o foco em Jesus e olhar as circunstâncias ao seu redor, começou a afundar. O mais difícil ele já tinha feito, que era sair do barco, mas ao sentir o vento, começou a afundar. Então, em meio ao desespero, clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente o Senhor segurou a sua mão e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Assim pode também acontecer com a sua vida. Às vezes, você até começou bem a sua caminhada com Jesus, mas o foco nas circunstâncias o levou a afundar por, por conta do medo, do pecado e da falta de confiança. Tudo o que você precisa é clamar a Jesus. Com certeza, ele lhe estenderá as mãos e o trará à superfície em segurança. Não perca o foco em Jesus. Olha quantos ensinamentos diferentes nesse texto que nós já lemos, já passamos por devocionais falando dele, e é interessante a gente perceber que o mais difícil, Pedro já tinha feito. Isso me chamou a atenção no texto da devocional. E outra coisa que me chamou a atenção, às vezes a gente já está vivendo o milagre. A gente já está com o nosso pezinho no milagre. Já está sentindo o poder de Deus, a solução ali já chegou, porque havia um medo, quem é que estava chegando perto? Era Jesus, não era?
uma tempestade, barco em movimento, homens dentro do barco, uma confusão. Pedro, no meio dessa confusão, fitou os olhos dele em Jesus. Beleza. No meio dessa confusão toda, ele identificou a voz de Jesus chamando para ele ir ter com ele no meio daquela água revolta. E ele foi, e ele pisou nas águas, e ele andou sobre as águas, ele já estava vivendo o sobrenatural de Deus, mas no meio do processo, no meio do contexto todo, ele se distrai. E aí ele não ouve mais a voz de Jesus, ele não olha nos olhos de Jesus, e talvez o sussurrar dos homens no barco, o vento forte, as ondas batendo, tiraram ele do foco principal. E aí ele começa a afundar. Mas o Deus que fez o milagre até ali, completa o milagre, porque Jesus toma pela sua mão e o ergue novamente. Ele leva um pito, né, de Jesus. Ah, menino de pequena fé, homem de pequena fé. Quantas vezes o Senhor já não falou isso pra gente, não é? A gente já viu, já experimentou, já viveu, mas a gente acaba retrocedendo. Que hoje a gente continue dando os passos, sem tirar o foco de Jesus, sem dar ouvidos às outras coisas, sem se distrair. Continue no foco, dando os seus passos de fé, até que você chegue ao final do seu milagre, em nome de Jesus, que aconteça isso comigo, com você, com o Márcio, com todos nós. Dê Amém. passos de fé. Amém, amém. O legal é que a Bíblia é muito viva, né? E a gente sempre fala que Pedro parece muito com a gente, né? Isso não é jargão, realmente, né? Você acabou de falar que Pedro tomou um pito de Jesus, e quantos que Pedro não tomou, né? Nesse tempo curto aí de 3 anos e pouquinho com o ministério do Senhor Jesus, Jesus chamou a atenção de Pedro por algumas vezes. Verdade. E mesmo assim ele se tornou um grande homem, né? Uma referência na igreja primitiva. Então precisamos entender que algumas vezes nós vamos ter atitude rompantes de Pedro, né? Mas não podemos perder o foco. E a devocional de hoje é uma continuação da devocional de ontem, né? Que fala sobre críticas, sobre situações adversas. Quão grande era a situação adversa aqui de Pedro, né? Mas mesmo assim, como José disse, ele pôde experimentar o início do milagre. Mas ele se perdeu aí em não focar em Jesus e focar nas circunstâncias, na chuva, no vento, nas ondas. Então que vamos ser Pedro por várias vezes, né? Sim. Mas que colhemos aí e aprendemos com Pedro a ser a parte boa de Pedro, né? Um grande homem, um pregador, a pessoa que andou com Cristo, aprendeu muita coisa. E a fé, ela precisa ser uma referência nas nossas vidas. Eu sempre uso o termo, não faz sentido a gente dizer que ama Jesus e não ouvir a voz dele, não ter atos de fé como Pedro teve, né? E aí a parte boa dele, como você disse, ele saiu do barco, né? Ele confiou plenamente. O importante é que ele identificou a voz do Senhor Jesus, que nessa devocional a gente dê passos de fé nas nossas vidas em tudo, mas sempre identificando que é o Senhor que está falando para a gente agir. Amém. Amém. É profundo isso. Eu sei que você, com atenção, tirou várias lições desse texto e nós vamos orar, pedindo que essas lições sejam praticadas na nossa vida e a gente consiga viver o sobrenatural do Senhor, lembrando a frase: com fé o distante se torna próximo e o impossível se torna possível. Vamos pedir ao Senhor. Pai, esse texto de Pedro, essa experiência dele com Jesus, nos ensina tantas coisas, mas nós não queremos ficar só na teoria e achando bonito, uma passagem interessante, uma passagem bonita da Bíblia, uma passagem até curiosa. Não, Senhor, nós queremos viver essas experiências. Imagino eu, Pedro, saindo dessa experiência, chegando à sua casa e contando à sua esposa:
a sua sogra, o que ele tinha vivido com Jesus. Nós queremos ter as nossas próprias experiências contigo, Senhor. Nós queremos viver os pequenos milagres, os grandes milagres, as grandes experiências, as pequenas experiências. Nós queremos nos relacionar com o Senhor. Então, nos ajude nessa caminhada, nos ajude a manter o nosso olhar focado no Senhor, nos ajude a ter a ousadia de Pedro, nos ajude a não nos distrair com as circunstâncias e faça de nós homens e mulheres, como o Senhor fez com Pedro. Ele foi talhado ao longo do seu caminhar com o Senhor, ele foi sendo moldado. Nós também queremos ser moldados. Corrija-nos nos nossos erros e caminhe conosco nos nossos acertos e usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, para o engrandecimento do Teu reino. Assim como Pedro foi peça fundamental lá na igreja primitiva, nós queremos também ser peças fundamentais aqui, na igreja de hoje, no século presente, aquelas peças que o Senhor vai usar para que outras pessoas consigam ver o Senhor, se aproximar do reino do Senhor. Usa-nos e nos ensine a dar passos de fé e viver as nossas experiências com o Senhor. É a nossa oração de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe e fale contigo. A gente se vê amanhã de novo e dê seus passos de fé para a glória do Senhor. Amém. Esperamos vocês amanhã, na quinta-feira, para mais uma devocional. Um abraço a todos. Beijo.